Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 4, potência e raiz quadrada. Primeiro tópico, potência. Bom, vamos dar uma olhada aqui na ideia de potência, tá? O que seria aí a potência em matemática? Vamos lembrar de uma coisa. Quando você estava lá no primeiro ano, segundo ano, a sua professora ou professor mostrou para você que quando tinha uma adição, ou seja, uma soma de um mesmo número muitas vezes, você poderia escrever de uma forma diferente. E aí ela te apresentou a multiplicação ou a tabuada, tá certo? Então até coloquei um exemplo aqui, né? Então você tinha que somar lá 2 mais 2 mais 2 mais 2 10 vezes, né? Ao invés de fazer esse negócio gigante, a sua professora ou professor mostrou que tinha uma forma diferente de fazer. E ela apresentou a tabuada. Ela falou para você, olha, qual é o número que está repetindo? Ah, é o número 2. Quantas vezes ele está repetindo? 10 vezes. Então tem uma forma mais fácil. O que é? É a tabuada. Ela mostrou a multiplicação lá e mostrou que fazendo 2 vezes 10, você chega no resultado que dá 20, tá certo? Então percebam que a multiplicação ela é uma forma facilitada de fazer uma adição, ou uma continha de mais, tá certo? E aí vem a pergunta, tá, tem como facilitar uma conta de mais, né? Quando o número se repete aí muitas vezes. E se for uma multiplicação, né? Quer dizer, ao invés de fazer uma continha de mais, for uma conta de vezes, um número multiplicando ele mesmo muitas vezes. Será que tem como facilitar a escrita, né? Ter uma forma mais fácil de você escrever? E a resposta é tem, né? Então, para escrever a multiplicação de uma forma facilitada, eu vou usar essa tal da potência, tá certo? Então, olha como que funciona. É assim, coloquei esse exemplo, né? Eu estou multiplicando 2 por ele mesmo quantas vezes? Bom, 10 vezes, tá certo? Então, ao invés de escrever todo esse trambolho aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, ó. Qual é o número que está se repetindo aqui na multiplicação? Bom, é o número 2, né? Então o que eu faço? Eu coloco ele embaixo, tá certo? Então eu coloco o número 2 embaixo. E aí eu pergunto, quantas vezes eu estou repetindo o número 2? Ou quantas vezes o número 2 está multiplicando ele mesmo? Bom, não são 10 vezes? Então eu coloco o número 10 aqui em cima, pequenininho, tá certo? E isso aqui é o que a gente conhece por potência, tá certo? Então, potência é uma forma mais fácil de escrever uma multiplicação quando você tem a multiplicação do mesmo número, né? Quer dizer, o número multiplicando ele mesmo muitas vezes, tá certo? Então, assim como a multiplicação é uma forma facilitada de escrever uma adição, a potência, né, que eu estou mostrando aqui, é uma forma facilitada de escrever uma multiplicação, tá certo? Só para dar nome aí aos números, quando a gente escrever uma potência, como é o caso aqui, esse número maior que fica embaixo, a gente vai chamar de base, tá bom? Lembra que a base da casa fica onde? Fica embaixo, tá certo? Então, o número de baixo vai chamar de base, tá certo? E o número pequenininho que vai ficar em cima, a gente vai chamar de expoente. Tá bom? Então só para não ficar falando toda hora, é o número grande de baixo, é o número pequenininho em cima. Não, tem nome, tá certo? Então o número de baixo é a base, que é o número que está se repetindo, tá certo? E o número de cima, que é pequenininho, é o expoente, que é a quantidade de vezes que o número se repete. Beleza? E esse número aqui, no caso, a leitura dele seria 2 a décima, tá certo? Que seria 2 elevado à décima potência, tá bom? Mas na prática a gente vai acabar falando só 2 a décima, beleza? Então a ideia da potência é essa, é uma forma facilitada de escrever uma multiplicação. Qualquer multiplicação? Não, é a multiplicação de um número por ele mesmo muitas vezes, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos e também começar a pegar a ideia de como falar essas potências, tá certo? Então, ó, meu exemplo A aqui, ó, eu tenho 3 vezes 3. Como que eu escrevo na forma de potência? Bom, a pergunta é, qual é o número que está multiplicando ele mesmo? Bom, é o 3, não é isso? Então eu coloco ele embaixo aqui, tá certo? E aí eu pergunto, quantas vezes o número 3 multiplica ele mesmo? Ó, tem 1
dois números 3, não é isso? Então eu coloco a quantidade de vezes que ele aparece aqui em cima pequenininho, tudo bem? Então, ó, esse de baixo, lembrando o nome, é a base, é o número que se repete, e o de cima a gente chama de expoente e mostra quantas vezes ele aparece, beleza? E fazendo 3 vezes 3, qual é o resultado? 9, tá certo? Esse aqui, ó, como que seria a leitura dessa potência, né? Seria 3 elevado à segunda potência, tá? É uma forma de falar. Porém, quando for 2 em cima, o mais comum é a gente falar o número que está embaixo ao quadrado, tá bom? Então, a leitura desse aqui seria 3 ao quadrado, tá certo? Então, se alguém falar alguma coisa ao quadrado, guarda aí que o número de cima é 2, ou o expoente é o 2, tá bom? Até coloquei a observação aqui embaixo, né? Quando o expoente for 2, a gente vai falar que é ao quadrado. Feito? Vamos para mais um exemplo, né? Exemplo B aqui, ó. 4 vezes 4. Ah, como que eu escrevo na forma de potência? Mesma ideia. Qual é o número que está repetindo? É o 4? Coloca ele embaixo, pequenininho, grande, né? Desculpa. Coloca ele grande aqui embaixo, pequenininho é o de cima, né? Ah, e quantas vezes ele está se repetindo? Ó, 1, 2. Então coloco o 2 aqui em cima, pequenininho. Agora sim, né? Tá certo? E fazendo 4 vezes 4, o resultado dá 16. Tudo bem? Leitura. 4 elevado à segunda potência, ou o mais comum, quando for 2, a leitura aqui no caso seria 4 ao quadrado, tá? Mais uma vez falando, quando for 2 no expoente, o pequenininho aqui em cima, a gente vai falar ao quadrado, tá certo? Mais um exemplo, exemplo C aqui, ó, 10 vezes 10, tá certo? Se eu quiser escrever na forma de potência, mesma coisa. Qual é o número que está se repetindo? É o 10, coloca ele grande aqui embaixo. Quantas vezes ele se repete? Bom, 1, 2. Então coloco o 2 aqui em cima, pequenininho, que a gente chama de expoente. E fazendo 10 vezes 10, isso é igual a 100, beleza? Mais uma vez falando, né? Como seria a leitura? 10 ao quadrado, tá certo? Você pode falar 10 à segunda potência, mas você vai observar que é mais comum falar ao quadrado quando o expoente, ou o número de cima, o pequenininho, for igual a 2, tá? Quando for 2 no expoente, fala ao quadrado, tá certo? A origem vem da área do quadrado, ok? Vamos dar uma olhada nesse exemplo D. Aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? Ah, como que eu escrevo isso na forma de potência? Mesma ideia. Qual é o número que está se repetindo? O número que está se repetindo é o número 2, então coloco ele grande embaixo, tá certo? Aí vem a pergunta, quantas vezes ele está se repetindo? Ó, 1, 2, 3. Então, coloco o 3 aqui em cima pequenininho, que é o meu expoente, tá certo? Fazendo essa conta, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8, tá certo? E vamos para a leitura agora, tá certo? A leitura desse aqui eu posso fazer de duas formas. Eu posso falar que é 2 elevado à terceira potência, tá? É uma forma de falar. Porém, quando for 3 em cima no expoente, o modo mais comum de falar é ao cubo, como eu coloquei na observação aqui embaixo, tá certo? Então, nesse caso, a leitura seria 2 ao cubo, tá bom? Então, ó, quando for 2 no expoente, a gente vai falar ao quadrado, e quando for 3, será ao cubo, tá bom? Exemplo E aqui, ó, tenho 5 vezes 5 vezes 5. Quero escrever na forma de potência. Como que eu faço? Mesma ideia. Qual é o número que está se repetindo? Bom, é o 5, né? Então coloco ele grande embaixo. Quantas vezes eu estou repetindo o número 5? Bom, estou repetindo 1, 2, 3 vezes. Então coloco o 3 aqui em cima. É o meu expoente. Mais uma vez lembrando, o número de baixo é a base, é o grande, tá certo? E o número pequeno, o de cima, é o expoente, tá certo? Fazendo a conta aqui, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá quanto? Isso dá 125, ok? E a leitura da potência, ó, 5 elevado à terceira potência ou 5 ao cubo, tá? Mais uma vez falando, se o expoente, o pequenininho em cima, for 3, o mais comum é a gente falar ao cubo, tá? Então, 2 ao cubo, 5 ao cubo, tá bom? E o nosso último exemplo, exemplo F, tem aqui, ó, 6 vezes 6 vezes 6, tá certo? Bom, escrevendo na forma de potência, mesma coisa. Qual é o número que está se repetindo? Ah, é o número 6, então coloca ele grande embaixo. Quantas vezes eu estou repetindo o número 6? Bom, 1,
2, 3 vezes. Então, coloco o 3 pequenininho aqui em cima, tá certo? Fazendo a conta, ó, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, isso dá 216, ok? E a leitura seria 6 elevado à terceira potência, ou o mais comum seria 6 ao cubo, tá bom? Beleza? Então, só repetindo aí as leituras, ó. Então, aqui, ó, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 10 ao quadrado, tá certo? Nas letras A, B e C. E agora, na D e F, fica 2 ao cubo, 5 ao cubo e 6 ao cubo. Tudo bem? Só observação também antes de fechar o vídeo, é tomar cuidado que tem muita gente que no começo faz assim, por exemplo, na letra A aqui, né? Tem 3 ao quadrado, faz 3 vezes 2, coloca 6. Cuidado, não é isso, tá? Ou então a letra B aqui, né? Faz 4 vezes 2, coloca 8. Ou aqui na letra C, faz 10 vezes 2, coloca 20. Cuidado que não é isso, potência não é assim, tá certo? Da mesma forma aqui, né? A letra D, ao invés de colocar 8, faz aqui 2 vezes 3, coloca 6. 5 vezes 3, coloca 15. Então, cuidado com a potência, tá? Não é isso. Mais uma vez falando, o número de baixo é o número que se repete. E o número de cima é quantas vezes esse número se repete, certo? Então, por exemplo, nesse caso, é o número 2 multiplicando ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. É por isso que aparece antes aqui, tá certo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!